feriria o seu calcanhar, mas ele seria esmagado. E ao homem ele disse assim: agora você trabalhará, sim, continuará trabalhando, mas do suor do seu rosto você viverá. E o trabalho se tornou duro para todos nós. Hoje é duro trabalhar, né? Tem alguns que sentem no coração, às vezes, não poder ter estado. Quem não pôde estar ontem aqui porque estava trabalhando? Levante sua mão. Algumas pessoas, né? Nos dói o coração às vezes, né? Mas é parte da nossa vida isso. Mas o Senhor tem o tempo para nós nessas coisas. Então, aquilo que era duro passou, não é? Porque Jesus veio nos visitar de novo, não é? E eu queria trazer com relação ao segundo dia que nós estivemos aqui, e o Gustavo, né, trouxe uma palavra maravilhosa também, que ele narrava que nós precisamos voltar ao jardim do amado, não é? Amém? Nós saímos fomos expulsos daquele jardim pelo amor que Deus tinha por nós, e pelo amor dele, ele já planejava enviar aquele que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e restauraria o relacionamento nosso com Deus novamente, amém? E aí essa mensagem baseada em Cântares foi sim preciosa também, em que o noivo já desceu ao jardim, amém? Você pode repetir? Cântares diz assim: o noivo já desceu ao jardim, aleluia. E nós vimos ali a expressão de que a noiva ainda não entendia aquilo e foi buscar em outros lugares, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pelo seu amor, traz de volta a noiva, e nós somos chamados como noiva de Cristo a encontrar com o noivo que nos ama, amém? O Senhor já desceu ao seu jardim. Eu creio que isso, querido, representa a parte que o Senhor, que Jesus vem à terra. Ele nasce da Virgem, ele nasce de uma mulher, e daquilo representa que a profecia se cumprindo, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor Jesus desce ao jardim, aleluia. E a palavra de Deus diz assim: que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, aleluia. E ele habitou entre nós. E nesse contexto, querido, de coisas maravilhosas, né, que o Senhor tem nos dado, nós não deveríamos ter saído do jardim, e sabemos que precisamos voltar ao jardim do amado, amém? Você pode repetir? Fala assim: o jardim é o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, mas nós precisamos voltar ao jardim do amado, amém? E eu queria, o Senhor me incomodou a dar sequência num tema que é: o jardim é o lugar que precisamos voltar. Você pode repetir? Diga assim: o jardim é o lugar que precisamos voltar. Talvez você diga: pastor, a gente falou disso, sim, mas nós precisamos também permanecer. Aleluia. Podemos repetir? Diga assim: o jardim é o lugar onde precisamos voltar e permanecer. Percebe o desafio disso, irmãos? E eu gostaria de ler um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu estou achando que Deus quer me curar da minha visão, né? Eu estou procurando meu óculos há muito tempo. Ontem eu achei e hoje eu sentei em cima dele. Então, se a lente cair, irmão, não ria, e aí é pecado, tá bom? Brincadeira. Então torça para a lente não cair, amém? 2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 3. O texto diz assim: mas temo
que assim como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mais uma vez, podem ler comigo? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Esse texto ele é a sequência, como sequência de imaginar que agora eu tenho que ir pela fé, porque ele já caiu. Que aquilo que aconteceu no jardim, ele tem um detalhe. Nós saímos do jardim, somos chamados a voltar ao jardim do amado, e Jesus vem, e quando ele vem, ele desenvolve todo o seu ministério, e desenvolvendo o seu ministério, o Senhor ensina, ele nos fala da sua palavra, ele fala do reino, ele diz como o reino é, mas em uma das etapas da sua vida, ele demonstra para que ele veio. Jesus veio para morrer. Jesus veio para cumprir aquilo que a lei não poderia fazer. Porque durante todo esse histórico da saída do homem do jardim, a lei de Moisés dizia que os sacrifícios de animais deveriam ser feitos. Mas quando Jesus vem, ele é o Cordeiro Imaculado, ele é o Cordeiro Perfeito, que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios de animais, eles eram levados como expiação, como cobertura daquilo que estava sendo causado, ou de alguma forma algo estava sendo feito quando a gente sentia e pedia a Deus perdão pelos pecados. As pessoas tinham que trazer um animal, e esse animal entregue ao sacerdote, e o sacerdote, quando você encontrava, a pessoa tinha que colocar a cabeça no animal e dizendo ao sacerdote: esse animal está morrendo em meu lugar, era eu que precisaria morrer. Mas Jesus, quando ele vem, ele completa isso. Ele diz: não mais há necessidade de sacrifícios, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? E através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao perdão. Através do sangue de Jesus, nós somos perdoados e não mais expiados do pecado. E a palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Aí embute aqui um outro conceito, que as nossas vidas, elas devem ser cobertas pelo sangue e purificadas do pecado. Amém? Tem que ser removido. Por que foi necessário Jesus morrer na cruz? Porque a santidade de Deus não podia estar presente com o pecado humano. E o desejo de Deus, como nós vimos aqui nesses dias, era ter a sua presença conosco. O desejo de Deus era estar conosco e viver conosco, estar ao nosso lado. Talvez eu me lembre agora uma experiência que nós vivemos há pouco tempo, na época da pandemia. O que se dizia que todos tinham que ficar travados na sua casa, e muitos não podiam ver os seus familiares e tudo mais. E aquela presença nos fez falta. Muitos adoeceram por causa disso. Muitos tiveram problemas mentais de como seguir sem ver o seu familiar, e por que não dizer, entregá-lo no hospital e vê-lo partir sem estar com ele. Quanto mais a presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos voltar ao jardim. Você pode dizer assim, falando: nós precisamos voltar ao jardim. E essa volta, ela passa por um lugar, e o caminho da volta
é a cruz de Cristo. Não há volta para o jardim sem a cruz de Cristo. E o caminho da cruz, ele passa por dois outros jardins. Um é o jardim do Getsemane e outro é o jardim do sepulcro. No jardim do Getsemane é onde Jesus vai, e é chamado também, é um local em que o nome Getsemane significa prensa das oliveiras. É o lugar onde existia uma estrutura de fabricação de azeite. E é nesse lugar que Jesus vai orar antes de ele ser crucificado. E é aí que ele verte sangue enquanto ele está orando. É aí que a angústia do coração em ver que os pecados da humanidade estavam vindo e seriam colocados sobre ele, ele passa aquele instante, um dos instantes mais marcados da vida cristã. E no Getsemane ele é espremido, ele é colocado como na prensa da oliveira, e a partir dali ele caminha para a crucificação, e na crucificação ele diz: está consumado. Aleluia. Jesus, quando ele clama, estando na cruz, está consumado, a palavra de Deus nos diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Mortos ressuscitaram. E todo o contexto do plano de Deus de restauração do jardim estava completo. A partir dali, todo aquele que caminha olhando para a cruz de Cristo tem a esperança da vida eterna. Porque nesse lugar, no mesmo local do sepulcro onde ele foi crucificado, também existia ali um local aonde era o túmulo que ele ficou guardado, e esse túmulo está vazio. Aleluia. Ele foi depositado ali naquele local aonde José de Arimateia cedeu um sepulcro novo, nunca usado. E no terceiro dia, aleluia, as mulheres vão em busca do Senhor, que elas estavam tristes. E quando elas vão chegando naquele sepulcro, elas veem que o sepulcro está aberto. Aleluia, elas ainda não entenderam lá abaixo. Elas ainda não entendiam, o sepulcro está aberto. E quando ela sente, elas estão caminhando, e um dos textos diz assim, que ela vê alguém, e esse alguém fala com ela, e outro testemunho diz que quando elas estão entrando, o anjo diz assim: mas por que você procura aqui? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vive. Aleluia, aleluia. E aquele outro que essas mulheres passaram, e ela olhava, e ela falou assim: eu pensei que era o jardineiro. E esse jardineiro não era aquele, senão o segundo jardineiro, como nós ouvimos aqui em uma das pregações. O primeiro jardineiro foi Adão, o segundo jardineiro foi Jesus. E ele veio para cuidar do meu e do teu jardim. Alguns jardins, irmãos, foram passados na história de Jesus: o jardim da criação, o jardim do Getsemane e o jardim do sepulcro, aonde o túmulo está aberto. A história relata tudo isso. E agora a gente tem que entender aonde nós estamos. Aonde você está? Você está no jardim da criação? Você está no jardim do Getsemane? Você está no jardim do sepulcro? Em que jardim nós estamos? Pastor, mas como assim? Há muitos que creem que são filhos de Deus, mas os filhos de Deus são somente aqueles que são transformados em filhos de Deus pela adoção em Cristo Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus, você deixa de ser criação de Deus
e você passa a ser filho de Deus. Você sai do jardim da criação. Nós não voltamos mais ao jardim da criação, amém? O tema é de volta ao jardim. Muito sábio, mas nós não voltamos mais ao jardim da criação. Nós vamos passar pelo jardim do Getsemane. Vamos enxergar o jardim do sepulcro, com o túmulo aberto. Mas nós caminhamos para um lugar que é o jardim celestial. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Há uma história entre esses jardins e nós temos que entender aonde nós estamos. Se você já aceitou Jesus no seu coração, você saiu do jardim da criação, porque de lá a humanidade foi expulsa. Não existia ainda um jardim sem que você enxergasse a cruz de Cristo. Mas quando você aceita Jesus, você enxerga a cruz de Cristo. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor fosse levantado na cruz, a muitos Ele atrairia. Aleluia. E quando nós passamos a enxergar a cruz de Cristo, e a cruz vazia, a cruz que demonstra que Jesus ressuscitou, nós adentramos no jardim em que Jesus foi ressuscitado. Aleluia. E eu quero convidar você, irmãos, se você nunca entendeu isso, se talvez você ainda achava que o jardim do Éden era para onde você voltava, mas eu quero dizer para você, você foi expulso de lá, e você precisa voltar ao jardim. A pregação que tivemos ontem dizia assim, que o noivo já saiu ao seu jardim, ele já desceu ao seu jardim. O texto de Cântaros fala assim, que o noivo desceu ao jardim. A palavra que a gente vai ver ali no original, ela está querendo dizer o seguinte, que o noivo foi enviado abaixo ao seu jardim. Você consegue entender isso, irmão? Jesus foi enviado por Deus, porque no princípio da criação, antes do princípio, o Senhor já tinha um plano de enviar o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. E ele é enviado, ele é colocado e trazido a esta terra, para que ele pudesse viver, ensinar, morrer, derramar o seu sangue para nos perdoar, mas não simplesmente morrer, para que ele pudesse ressuscitar e nos dar vida. Nós não estamos mais no jardim da criação. Nós não estamos mais, quem sabe, talvez você esteja passando ainda por um Getsemane na sua vida. O Getsemane é o lugar do sofrimento, é do aperto. Mas eu quero dizer para você que todo aperto e toda prensa que você estiver passando nos dias de hoje, o túmulo já foi aberto. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele é aquele que transforma aquilo que as suas lágrimas em sorrisos, as suas dores em cura, pela fé em Cristo Jesus. Nós caminhamos agora, irmãos, do túmulo aberto, e vivemos o nosso momento agora, que é caminhar para o jardim celestial, amém? Você está entendendo onde você tem que estar agora? Caminhando para onde? Pode repetir? Estou caminhando para o jardim celestial. E é aqui que Paulo diz, e é aqui que ele alerta, em que ele diz assim, olha, é nesse momento que nós estamos vivendo. Paulo agora, o Senhor Jesus já havia subido aos céus, ele está agora escrevendo a carta aos Coríntios, e ele está falando que as situações da vida agora, e ali no caso ele especificava dos falsos apóstolos, ele falava daqueles que vinham com ensinos errados, que vinham com coisas estranhas ao Evangelho. E, inclusive ele diz assim, se alguém pregar outro Evangelho além deste que eu estou pregando com vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. Tão forte é essa situação. E Paulo aqui ele narra assim, que ele teme que da mesma maneira que a serpente, e aqui o termo serpente ele é masculino, porque ele não quer dizer a serpente, mas é a atitude do diabo. Da mesma maneira que o diabo ele tenta enganou a Eva, ele possa tentar nos enganar nessa caminhada para o jardim celestial.
Está entendendo? A palavra que nós recebemos algum desses 2 dias, o despertando, é que nós deveríamos guardar a palavra. Saímos do jardim porque não guardamos a palavra, porque não adoramos o Senhor. O Senhor deu 2 ordenanças, 2 propósitos para nós, como criatura. E Ele dizia: guarda a terra e cultiva a terra. Ele não tinha que fazer, né? Talvez nada mais, além do trabalho dele, né? Mas guardar a palavra e cultivar. A palavra cultivar tem o sentido de adorar. Ele deveria dizer guardar a palavra e adorar. O propósito de Deus para a humanidade é guardar a palavra de Deus e adorar ao Senhor. É guardar a palavra e adorar ao Senhor. Se o Senhor mandar, faça. Se o Senhor não mandar, não faça. Se o Senhor orientar para que você tome uma decisão, tome. Se Ele não mandar, não tome. Porque quando nós não fazemos dessa maneira, nós não estamos guardando a palavra. E o que acontece quando não guardamos a palavra e não adoramos, porque as 2 coisas são unidas. Eu guardo a palavra daquele que eu adoro, eu guardo o que Ele me disse e eu o adoro. Eu tenho que fazer algo, Senhor, mas só posso fazer se o Senhor permitir. Ele transforma-se no objeto da minha adoração. E talvez a gente diga assim: você não pode fazer nada sem perguntar para Ele. Eu não posso fazer nada sem perguntar para Ele. Para Ele parece que você está adorando alguém. Sim, eu estou adorando o meu Deus, porque o propósito que Deus tinha para mim como criação era guardar a palavra de Deus e adorar. Aleluia. É dizer que Ele é santo, majestoso, que Ele é perfeito, que todas as obras dEle são perfeitas. Adorar é exaltar as grandezas de Deus. Era dizer que jardim maravilhoso é esse. Que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Aleluia. Mas o homem é levado a alguns enganos. Nós somos levados a alguns enganos. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Nós somos levados a não guardar a palavra. E às vezes, irmãos, a gente reclama. É mentira ou não? Sou só eu que reclamo? Sou só eu que reclamo da conta que está negativa? Sou só eu que reclamo quando a gente fica doente, quando um filho nosso fica doente? A gente fala de Jesus. A gente reclama. Sou só eu que reclamo quando não está acontecendo as coisas como deveriam acontecer? Sou só eu que reclamo quando bate no seu carro e você tem que mandar arrumar? Sou eu que reclamo quando roubam o seu carro? Como foi que Deus permitiu isso? Como que aconteceu isso com um servo de Deus? Não é assim que a gente fala. Sou eu que reclamo quando queima o arroz e você não tem o que comer em casa? Ou se a sua esposa não faz uma comida tão boa quanto a minha? Sou eu que reclamo? Nosso objetivo como criação era guardar a palavra e adorar. Quando a gente está reclamando, nós estamos dizendo: Senhor, bateram no meu carro, mas glória a Deus que eu estou vivo. Obrigado, Senhor. Roubaram o meu carro, glória a Deus que eu estou aqui. Eu nem vi que roubaram. Olha que Deus maravilhoso. E se você viu também, Deus me deu um livramento. Aleluia. A gente tem a tendência a reclamar. E quando nós reclamamos, nós não adoramos. Meu irmão, isso vai ser coisa de louco. Vão te chamar de louco. Ao ponto de dizer assim: roubaram o meu carro. Glória a Deus, aleluia. Será que a gente chega nisso? Né, Senhor? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí quando consegue sorrir que roubaram, Deus fala assim: sabe uma coisa, eu vou te entregar todo o dinheiro do seguro na sua mão, e Deus vai fazer a obra que você precisa, porque você precisava de dinheiro, você não precisava do carro. A gente consegue enxergar isso na hora de algum problema? Não, às vezes não. Mas quando a gente enxerga
nós guardamos a palavra e adoramos o Senhor. O que Paulo está dizendo é falar assim: vocês estão no caminho do jardim celestial, mas toma cuidado, porque a serpente, ela é astuta e ela vai lançar coisas na tua vida para te fazer corromper. E a palavra aqui que está dizendo mente, ela também é a mesma palavra que quer dizer propósito. Ele vai tentar corromper o teu propósito que Deus tem na tua vida, para que você não adore, para que você reclame. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Tudo aquilo que vem, ela vem para nos tirar da presença de Deus. E às vezes, irmãos, são coisas boas, mas às vezes são astúcias do inimigo. Não entenda que toda prosperidade vem de Deus. A prosperidade pode vir de Deus. Amém? Não entenda que toda possível bênção é de Deus. Às vezes alguma coisa boa que te acontece é para te tirar da presença de Deus. Quantos há, irmãos, que oram e falam assim: mas Senhor, eu quero ter meu carro. Aleluia. Quem quer ter seu carro aqui? Glória. Vou agora orar pelas chaves do carro aqui. Tem uns que querem ter o carro de volta, né? Porque quebrou, né? Né? Quantos aqui querem ter sua casa? Aleluia. Pensa, tem minha casa. Irmão, quando vem de Deus, é bênção. Amém? Crê nisso? É bênção. E Deus não nos vai mandar nada que nos tire da presença dele. Você crê nisso, irmão? Crê nisso? Então me responda, por que quando o carro quebra, a gente não vem na igreja? Porque está chovendo. Mas não era bênção de Deus? Era bênção. Mas ter ele ou não ter ele, a bênção é Deus na tua vida mesmo. Por que quando eu tenho uma casa, agora eu tenho que cuidar da minha casa? Porque eu tenho que zelar da casa. A esposa sabe cuidar da sua casa. Sim, irmãos. Às vezes tem coisas que nos tiram. A prosperidade pode nos tirar da presença de Deus. O trabalho, às vezes pode nos tirar. Não é errado trabalhar. Eu sei que muitos aqui que trabalham e não pode estar em certos cultos, ou seja o que for. Mas não estar em alguns não quer dizer não estar em todos. Porque você precisa orar para que Deus te dê algo em que você possa estar na presença dele. Amém? Mas você não deve se conformar com aquilo, mas pedir: Senhor, se você é um empresário, fala: em nome de Jesus, eu vou orar para essa empresa crescer, para que isso não me tire da presença de Deus. Amém? Isso é possível? Tem um homem, eu o conheci vendo o testemunho dele, e ele abriu uma franquia como o McDonald's, né? Chama-se Chicken Filet. Vocês vão procurar. Irmão, um negócio desse de refeição, você acha que tinha que trabalhar em que dias onde as pessoas saem para comer? Todos? Sim ou não? Domingo a domingo, né? Ô pastor, não. Esse é um negócio que tem que trabalhar domingo a domingo. Irmão, então me explique por que esse homem iniciou um trabalho com seus 65 anos, se tornou talvez a terceira rede dos Estados Unidos, ainda não chegou aqui, de tão grande, e ela se espalha. Mas o propósito dele foi o seguinte: olha, eu vou abrir de segunda a sábado, mas domingo, todos aqueles que eu contratar, eles vão para a igreja. Meu irmão, não para de crescer o negócio dele. Não para de crescer. É um homem que eu vi dando testemunho. Tive essa oportunidade de ver. E ele vai para a igreja, e na igreja ele distribui os lanches ali, e todos sem cobrar nada.
que eu quero dizer para você, querido, aqui, você que está vivendo um momento diferente, que alguma coisa te tira da presença de Deus, entenda que aquele tem que ser temporário na sua vida, porque nada pode te tirar da presença de Deus. Se for eventual, amém, mas que você clame ao Senhor. Às vezes a gente vê movimentos como Despertando, e eu sei que, não pude estar, por quê? Mas Despertando acontece uma vez no ano. Quantas vezes no ano, irmão? Repita comigo. Quantas vezes? Uma vez. E nessa uma vez você não consegue estar por causa do seu trabalho. Será que a gente não está deixando, como o inimigo fala, como o texto fala assim, deixar o inimigo colocar astuciamente aquilo que nos impede de estar na presença de Deus? É isso que o texto diz. Que nada nos tire da presença de Deus. E ele fala assim, o texto fala assim, que não nos corrompa. Essa palavra corromper é lançar o mínimo de coisa que contaminasse o templo da adoração. Você está entendendo? É como se você falasse assim, o sacerdote está oferecendo o sacrifício, e eu viesse com um animal manco, viesse com um animal impuro, viesse com um animal fedendo. É isso que o texto está dizendo. Eu tenho medo, Paulo está dizendo assim, que alguma coisa, astutamente, venha corromper o vosso sentimento e apartem daquilo que é simples de Deus e que é puro, que nos tirem do que o sangue de Jesus fez por nós, amém? O sangue nos purificou e Ele fez puro, que está em Cristo. O louvor a Deus, momento de adorar. Meu irmão não pode ter interesse. Você está entendendo? Em 2 momentos aqui que nós tivemos aqui o Despertando, a gente aqui depende da colaboração da igreja, amém? Nós vivemos a partir dos dízimos e das ofertas, e assim é a nossa vida aqui. Nós temos um plano de compra desse local, e esse é o nosso desejo, essa é a nossa terra prometida. Mas durante 2 cultos que nós tivemos aqui, vocês perceberam que não foi levantada a oferta? E vinham me perguntar, pastor, vamos levantar? Eu senti assim, não é momento de levantar a oferta. Ontem o Caio, a mesma coisa, falou, e pai, a gente vai levantar a oferta. Não dá. A presença de Deus foi tão forte aqui que a gente vai quebrar. Não. A pureza do Evangelho, irmão, é não ter interesse no Evangelho, amém? E se você está nesse lugar, e o Senhor toca a tua vida, e você veio para adorar a Deus, saiba que o nosso interesse é adorar a Deus. O nosso maior interesse é adorar ao Senhor, é obedecer a sua palavra e adorar ao Senhor. Quando me perguntaram, vamos fazer, o Senhor fala assim, não. Mas Senhor, a gente mas não. Mas Senhor, não. Não. Então vamos adorar, amém? Vamos dizer que no tempo bom, como cantamos aqui, né? No tempo bom ou no tempo ruim, a gente vai adorar o Senhor. Se eu estou no monte, eu estou no vale, eu vou adorar o Senhor. Vamos viver essa verdade. E o tema que Deus colocou profeticamente, irmãos, para o Despertando, está em Salmo 51. E o verso 11 diz assim: não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu espírito. Parece que Paulo está repetindo o que o salmista diz. Eu tenho receio que algo tire e aparte-nos da presença de Deus, algo que nos corrompa. E o salmista há muito tempo atrás dizia: Senhor, não me lances fora. Talvez ele tinha em mente dizendo assim: Senhor, não me lance fora do jardim, como foi lançado Adão e Eva. Não me retires o teu Espírito, Senhor, não me retires o teu Espírito Santo.
mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Meu irmão, o Senhor precisa restaurar a nossa vida, amém? Não nos tira da sua presença, Deus. Mas o texto aqui ele é muito forte, e a palavra que ele dá assim, me volta a dar a alegria. A alegria. Tem gente com o coração triste aqui. Deus está dizendo que o Senhor pode te dar alegria de novo. Aleluia. Tem gente que está deprimido e angustiado, e o Senhor diz, Ele pode te dar alegria de novo. Aleluia. Ele pode te restaurar a alegria. Tem gente que, como a gente cantou aqui numa música, que é para pular, para subir as paredes. A gente não consegue expressar a alegria, porque o nosso coração é tão bloqueado, tão fechado, que não consegue sequer sorrir. Mas a vida com Deus é uma vida alegre, é uma vida que espelha a alegria do Espírito. Mesmo no momento difícil, vai ter alegria de estar com Ele, porque você está no jardim. Você não está mais no jardim do Éden, você foi expulso de lá, mas o Senhor morreu por você, para que você tenha acesso ao jardim da adoração, porque o sepulcro está aberto, e dali para lá nós caminhamos para o jardim celestial. E o salmista diz assim: Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação. E a palavra sustém-me, para mim, ela está dizendo a mesma palavra que diz ressuscita. Revive, aleluia, revive-me com o vento do Espírito, aleluia. A sequência aqui é como assim: Senhor, ressuscita com o teu sopro, aleluia. Que nós possamos, querido, voltar a ter a alegria da presença de Deus. Possamos voltar, não nos permitir que as coisas e as situações, como Paulo diz, nos tire da presença de Deus, mas que por essa palavra que temos nesse despertando, que a gente tenha ressuscitado, revivificado na nossa vida, pelo sopro do Espírito, a presença dele em nós. Atos capítulo 2, verso 2 diz assim, que eles estavam todos reunidos, amém? Fala para o teu irmão, fala assim: estamos aqui todos reunidos. Fala assim, agora fala mais alto que eu vou ouvir e você vai entender. Fala assim: estamos todos reunidos. Isso, agora fala mais alto de novo 2 vezes. Estamos todos reunidos, estamos todos reunidos. Agora fala 3 vezes: estamos todos reunidos, todos reunidos. Agora você fala 3 vezes: estamos todos reunidos e Deus está aqui. Estamos todos reunidos. Fala aí: estamos todos reunidos e Deus está aqui. Estamos todos reunidos e Deus está aqui. Estamos todos reunidos e Deus está aqui. E Atos diz assim, que de repente um vento soprou, aleluia. E o vento encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia. E começaram e viam como línguas repartidas sobre eles, aleluia. Porque o vento que está dizendo aqui: ressuscita, ressuscita em nós o vento, ressuscita em nós a alegria. Meu irmão, nós precisamos ressuscitar em nós essa alegria, porque nós temos um caminho ao jardim celestial. Nós temos um caminho porque alguém morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Nós temos esperança da vida eterna, temos o perdão, não temos a condenação. O diabo não mais pode condenar a tua vida. Não há mais condenação por tudo aquilo que talvez você fez de errado. Há perdão, há perdão. E debaixo do perdão, quando eles estavam reunidos, o vento se moveu, aleluia. E o vento encheu do Espírito, e eles começaram a falar em novas línguas. E eles falavam em novas línguas e saíram, e as pessoas ouviam nas suas línguas. E uma parte do texto diz assim: mas alguns zombavam. Você está disposto a ser zombado, irmão? Eu quero dizer para você que quanto mais doida for a presença de Deus, um dia na tua vida, um dia vão debochar de você. Hoje o evangelho é moda, mas o evangelho tem que ser aquilo que vai dizer assim: mas você vai para a igreja? Você vai de novo para a igreja? Vou. Por quê? Porque a palavra de Deus, eu adoro ao Senhor. Jesus no Getsemane, ele diz assim: vigiai e orai. As mesmas palavras que foram colocadas ali no jardim da criação: vigiai, guarda e orai. Se inclina, suplicando aquele na direção de Deus. Adora, adora. E você vai para a igreja? Vou, porque eu vou guardar a palavra e vou adorar.
Você está louvando, por que as coisas não tá nada bom para você? Porque eu estou guardando a palavra e eu vou adorar o meu Deus. Eu tenho um propósito. O propósito foi dado por Deus na minha vida, e o diabo não vai tirar o propósito. Essa semente do mal não vai entrar na minha casa, não vai entrar na minha família, mas o Senhor habitará nela todos os dias. O Senhor quer ressuscitar em nós a nossa alegria de novo. Você crê nisso? Ele pode soprar o vento e a gente pular feito, sei lá como a gente pode chamar isso, de alegria no Senhor. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui. Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão, olha, eu quero voltar ao jardim.